Ai, ai, voz da consciência não morava com a mãe. Bom, hoje nós vamos falar sobre algumas coisas bem legais, algumas coisas que vão servir de nada para sua vida. Nós vamos falar das guerras mais inúteis da história. Nós vamos, antes, pedir para que você se inscreva nesse canal, para que você clique no sininho e faça toda aquela caramba de coisa lá. Eu ia falar palavrão, não pode, né? Enfim, bem-vindos ao Almanac Militar, vamos para mais um Papo de Boteco. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre uma lista organizada por um jornalista britânico chamado Tom Phillips. Ele é autor de um livro supimpa, sabe aqueles livros que você passa na frente de uma Saraiva, de uma livraria Curitiba ou qualquer outra coisa, sente aquele cheirinho maravilhoso e quando você lê a capa, é aquele tipo de capa que sua mãe não deixaria você comprar, né? O nome do livro chama-se Humanos, uma história de como nos fodemos com tudo. Se você é daqueles encalhados que mora com a sua mãe, tem 40 anos, ou ainda aquela pessoa empoderadamente chata que não consegue um amigo, que quiçá uma namorada. Calma, esse vídeo vai mostrar que existem pessoas mais inúteis que você. Fica tranquilo, vem com a gente. Aí faz aquele... Pessoal, essa obra ela é dedicada para contar a história humana de um ponto de vista bem diferente. Não do mocinho do bandido, como o pessoal gosta de encher meus pacová aqui nos comentários, mas a história daquelas pessoas fracassadas. O autor, o jornalista britânico, como eu disse, o Sr. Tom Phillips, ele é ex-editor jornalístico do BuzzFeed e hoje ele atua numa ONG para a verificação de fatos e fake news. Ele vai contar a história no seu livro de um ponto de vista do lado dos perdedores, os losers, os fracassados, aquele virgão de 50 anos que ainda não casou e tá dando decepção para a mãe no Natal. Basicamente, ele vai falar das pessoas que falharam de maneira espetacular, não das vítimas em si, mas dos fracassados mesmos, tipo a sua mãe, que tem você como filho. Enfim, uma conquista do humor negro, o livro está na lista dos mais vendidos na categoria da cultura popular na Amazon. As desgraças começam pela Australopiteca Lucy, a mais antiga celebridade pré-humana, né? Ela é a primeira personalidade citada nesse livro. Ela entrou para a história da humanidade, ela se eternizou há mais ou menos uns 3,2 milhões de anos por ter tomado um tombo de uma árvore. Então pensa, ela caiu da árvore e ficou famosa, e você aí tentando fazer vídeo no YouTube. Enfim, em meio às histórias obscuras aparecem também algumas das nossas favoritas, como a Batalha de Canseps ou o trágico destino do U-Boat 1206. Aquele U-Boat que foi afundado por uma descarga entupida, uma privada mal feita, ou ainda das aventuras sexuais de um sultão, o Sr. Ibrahim. Para quem não tem restrições às linguagens chulas, o livro cumpre o seu papel de entreter e informar, por vezes até um pouco mais profundo do que se propõe inicialmente, como eventos inusitados ou até mesmo conhecidos, como as invasões napoleônicas ou ainda as invasões de Hitler à Rússia. Para ficar só num exemplo, se algumas de nossas interpretações neste mesmo momento aí nós vamos citar essa situação, né, da Alemanha que foi invadida por Napoleão no mesmo período do ano que Hitler, a questão do inverno e etc. Apesar de não ter consenso histórico sobre esses fatos, o livro traz um pouquinho de análise histórica contrapondo aí os mesmos erros desses dois megalomaníacos. O ponto-chave do livro não é fazer ou contar a história original, mas sim desenvolver uma espécie de teoria semisséria do que a imbecilidade humana pode ser capaz, ou esse recurso infinito da imbecilidade humana pode se tornar, e como ela é um fator subestimado para interpretar a história. Dito de outra forma, nós vamos fazer jus às linguagens de Phillips utilizadas no livro. A cagada sempre está à espreita. Então, nós separamos uma lista de 6 guerras inúteis e nós vamos trazer ela aqui para você. A primeira guerra, nós vamos falar da famosa Guerra do Balde. Sim, nós temos uma batalha em que mais de 2.000 pessoas morreram no ano de 3.325 entre duas cidades-estados italianas, a cidade de Modena e de Bolonha. E essa guerra começou nada mais, nada menos, quando alguns soldados modenenses roubaram um balde de um poço em Bolonha. E os caras se mataram. Modena venceu a guerra e imediatamente roubou o balde, esse mesmo balde que começou tudo. Impressionante. Segunda guerra inútil, a guerra conhecida como a Guerra Anglo-Zanzibari. Foi a guerra mais rápida da história. Se você achou que a Guerra dos 6 Dias era a guerra mais rápida, mano, essa guerra durou menos de 40 minutos. O sultão de Zanzibar, ele não era aprovado pelos britânicos, ele acabou tomando o trono e se trancou no palácio de um jeito bem irmão mais novo quando rouba uma comida preferida sua e se isola no quartinho dele gritando mãe. O problema é que os britânicos atiraram por 38 minutos e ele fugiu. Esta guerra
durou apenas 40 minutos. A terceira guerra é a chamada Guerra do Futebol. No ano de 1969, agora durante a Guerra Fria, um longo período de hostilidades entre El Salvador e Honduras se transformou numa espécie de guerra realmente de verdade, guerra, sabe, tiro, porrada e bomba mesmo. Ela foi incentivada pela violência durante uma partida de futebol muito tensa entre esses dois países por uma vaga na Copa do Mundo. El Salvador ganhou o jogo e a guerra praticamente foi um empate. A quarta guerra é a guerra chamada Guerra da Orelha de Jenkins, uma guerra entre a Grã-Bretanha e a Espanha, que durou mais de uma década e custou dezenas de milhares de vidas. Ela começou porque, em 1731, alguns corsários espanhóis cortaram a orelha de um capitão naval. No fim das hostilidades, se expandiram para a Guerra da Sucessão Austríaca, da qual praticamente todos os grandes países europeus participaram. Pensa, por causa de uma orelha. Quinta e penúltima guerra inútil é a chamada Rebelião do Penico. Sim, aquele objeto desastroso que você caga quando criança. Robert Curthose era filho mais velho de Guilherme, o Conquistador, e ele sentiu a necessidade de começar uma rebelião contra o pai quando Guilherme não foi ríspido o suficiente para punir os dois filhos mais novos depois que eles viraram um penico cheio de bosta na cabeça de Robert. Uma guerra por causa de penico. E a última guerra mais inútil da história, retratada pelo nosso querido jornalista, é a Guerra do Banco de Ouro. Uma guerra entre o Império Britânico e o povo achante da África Ocidental, que começou basicamente quando o governador britânico deu um chilique, um piti sobre o banco normal que lhe foi oferecido, e ele exigia se sentar num banco de ouro, um trono sagrado em que ninguém mais podia se sentar. Enfim, os britânicos venceram a guerra e o sujeito nunca se sentou num banco de ouro. Fica a nossa dica, vamos deixar no link na descrição deste vídeo, vamos deixar um link direcionando você então a esta obra. É uma daquelas obras que você deveria ler nas suas férias para tentar se desestressar e desconectar um pouco, caso você não a encontre. Enfim, não vai fazer diferença na sua vida porque ela não vai ter utilidade realmente histórica para você. Fica aqui o nosso agradecimento e um abraço!